você pode falar o que quiser, cara. Pode ter o local mais bisurado, com salário maior, com qualidade de vida melhor, com custo baixo, com praia, com facilidade de avião para voltar para visitar a família, com tudo, cara. Tudo que você imaginar de bom pode ter nesse lugar. Se esse lugar não se chamar Rio de Janeiro, 99% dos cariocas não querem. Pro carioca, cara, só existe o Rio de Janeiro. E é por isso que quando ele vê que não tem o Rio de Janeiro lá disponível para ele, quando ele sai da ESA, e ele acaba indo para um outro lugar, por exemplo, ele vai para Manaus, igual eu vi acontecer e muito, o cara chega aqui de bolado, triste, abatido, caraca, tô em Manaus, eu queria estar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é minha casa, minha terra, o melhor lugar do mundo. Aí ele começa a ver que tem vida fora do Rio, velho. Aí é onde você vê que o carioca, ele chega aquele, como assim o salário? Eu não preciso morar 3 horas do batalhão de distância? Como assim o aluguel aqui eu pago menos de R$ 2.000? Como assim aqui eu ganho 20% a mais? Como assim eu tô com tempo, eu demoro 10 minutos para estar em casa, 5 minutos para estar em casa? Como assim, cara? Aí ele começa a entender, tem vida fora do Rio de Janeiro. Aí é onde você vê cariocas chegando em Manaus, por exemplo, e ficando 10 anos, 15 anos, e Manaus está longe de ser a melhor guarnição para se servir. Afinal, a gente está falando de uma selva, de um local que é considerado selva, e selva, geralmente, você vem aqui para bater sua gaivota e depois você volta, desculpa para quem é manauara, tá? Mas é um costume a gente falar isso dentro do exército, e daí a gente volta pro Brasil. Por mais que Manaus, cara, de todas as selvas, ela é a melhor que tem, não tem jeito. Se você tá me escutando de Belém, de Boa Vista, de Humaitá, de Guajará-Mirim, do Rio Branco, para mim, não tem como. Manaus é a melhor capital, com maior infraestrutura, mas não é sobre isso que a gente veio falar. Aí, o carioca vendo isso, eu vendo isso, essa realidade que aconteceu na minha turma, aconteceu na turma antes da minha e aconteceu em todas as turmas depois, que o carioca ele quer voltar para casa, eu vou trazer as melhores dicas para você sair da ESA ou da SLOG direto para o Rio de Janeiro, tá bom? Você, carioca, eu sei que você não quer ouvir minha dica, eu sei que você não quer ouvir que tem um lugar melhor, eu sei que você não quer ouvir que tem um lugar com a qualidade de vida melhor, e eu sei disso tudo, cara. Porque eu sei que para você só existe o Rio de Janeiro e não adianta o que eu falar, vai mudar a sua opinião. Então, beleza, vamos pensar como é que a gente vai pro Rio de Janeiro. Beleza, carioca? Tamo junto? Esse vídeo é mais ou menos oriundo de alguns comentários que falam, não, o que eu posso fazer para ir pro Rio de Janeiro e tal. Cada caso é um caso, irmão. Cada caso é um caso. Mas vamos lá. Você acabou de passar no concurso da ESA. A primeira coisa é passar no concurso da ESA, isso é meio óbvio. Passou no concurso da ESA, você vai para o seu período básico. Esquece essa ideia de ir para o Rio de Janeiro ou para mais próximo do Rio de Janeiro, período básico, isso não vai acontecer. Se for igual era na minha época, é aleatório, cara. Se você ficou bem classificado no concurso, você vai para os locais mais próximos da sua casa, senão você vai para longe. Tinha muito carioca em Blumenau, e Blumenau é um pouquinho longe do Rio de Janeiro. Eu digo Blumenau porque eu fiz em Blumenau, tá? Tô falando sobre o meu ano. Aí beleza. No básico é que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque no básico você precisa, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que o principal para você voltar para o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, você vai ter que escolher a sua arma ou serviço. Para você escolher sua arma ou serviço, você precisa tirar notas boas e um bom TAF, porque isso vai compor sua nota e sua classificação. Aí lá no final são 900 alunos espalhados em 12 básicos, 12 quartéis, né? Cada quartel tem uma quantidade X de alunos, é aplicado as provas tudo no mesmo horário, no mesmo dia, a mesma prova. No final, esse pessoal vai ter uma nota e essa nota vai compor uma classificação. Quem tem a nota mais alta vai estar em primeiro, quem tem a nota mais baixa vai estar em 900, se tem 900 pessoas. O primeiro colocado ele vai escolher a arma primeiro, então vai ter 200 vagas na infantaria, 100 nas comunicações, 50 de intendência, 30 de manutenção de comunicações, enfim. E aí o carioca ele já erra aí, cara, porque ele quer tanto voltar para casa que ele vou para SLOG. Eu quero qualquer coisa que eu vá para SLOG. Cara, você tá errado. Você tá pensando muito errado. Você já estava pensando errado em ir pro Rio de Janeiro, mas não é o tema do vídeo. Já paguei meu bizu e eu sei que você não vai me escutar. Aí você vai escolher aquela arma em que você fica melhor classificado. Se você for para SLOG, você vai para locais, geralmente a maioria dos cariocas são bitolados e querem voltar logo para o Rio de Janeiro. Então querem fazer
algum curso na SLOG. Eles não querem ir para Minas Gerais, porque ali eles pensam o seguinte, não, mas eu vou passar o meu próximo ano, um ano, que nem dá para sair direito do quartel, só dá para sair no final de semana e olha lá. Vou passar meu próximo ano, um ano, no Rio de Janeiro. Aí lá vai o cara, não, consegui em tendência. Tinha quantas vagas em tendência, cara? Não, tinha 50 vagas em tendência. Você ficou em quanto? Em 49. Cara, você é burro, velho. Porque, por exemplo, se você escolher intendência, saiba que a maior parte dos papirões vão para a intendência, porque sabem que é um curso menos ralado, é um curso mais cabeça, que requer mais papiro. Então, quem quer ralar menos e estudar mais, já pega mais esse tipo de perfil. Já vai para esse tipo de arma, para esse tipo de serviço, desculpa, não é uma arma, é um serviço. Para esse tipo de serviço. Então, ele indo para lá, você vai estar indo para um grupo de pessoas que vai ficar brigando muito por classificação, porque são os papirões, velho. Então, para você sair da SLOG e ir para o Rio de Janeiro, para pensar quantos que estão indo para a intendência, que queriam fazer seu primeiro ano, seu ano de especialização no Rio de Janeiro, são cariocas, só queriam ir porque era do Rio de Janeiro. Um monte, velho. Um monte, tá cheio de carioca lá. Tem cara que só escolheu intendência, Matibel, manutenção de comunicações, porque queria fazer na SLOG, porque a SLOG ficava no Rio de Janeiro. E não em Minas Gerais, que Minas Gerais é do lado, porra. É muita burrice. Porque daí depois você vai aparecer, depois dessa classificação, vai ter 50 pessoas na sua turma de intendência. Ou na sua turma de Matibel, vai ter 100 pessoas na sua turma de Matibel. Aí você é o 89 de Matibel. Cara, você acha que os caras que estão lá na sua turma de Matibel não querem ficar no Rio? Aí vai aparecer, sabe quantas vagas pro Rio? 4. 3 vagas pro Rio. Você vai parar onde, como Matibel? Lá em Uruguaiana, lá na fronteira com o Uruguai, que é o povo que vocês mais odeiam, que eu mais vi era a briga de gaúcho com carioca. E me desculpe os gaúchos também, vocês são folgados pra cacete, vocês chegam em Floripa, vocês são folgados pra caramba, eu amo o povo gaúcho, mas vocês são folgados, pô. Vocês sempre querem estar com a razão. E o carioca, irmão, o carioca é toda hora tentando dar o jack em todo mundo, querendo ser o mais esperto, é cultural, pô. Os caras são firmes no que eles falam, o gaúcho, e o carioca, ele cresce naquele mundo onde, pô, sempre sai um esperto e um otário. Eu não posso ser o otário. Então ele tenta ser o esperto. Não é todo mundo, tá? Tô falando de forma generalizada e aposto que esse vídeo vai tomar um monte de hate por causa desses meus comentários. Mas isso é algo que eu vi na prática, pô. Eu via isso constantemente, porque depois do carioca, a quantidade maior de alunos da ESA eram gaúchos. Então tinha 50% era carioca, 30% era gaúcho. Os outros 20% dividia em 10% nordestino e 10% o resto do Brasil. Catarinense devia ter uns 3 só. Eu e mais 2. Mas enfim, não é sobre isso que a gente tava falando. E aí você vai lá para Uruguaiana e aí você vai ficar 3 anos lá obrigatório, irmão. 3 anos lá você vai ficar lá lá em Cuiabá, lá em Porto Murtinho. Vai ficar 3 anos. E adivinha, você vai pedir transferência? Pô, velho, não deu pra te transferir esse ano, não. Valeu? Fica mais um ano aí. Aí você vai ficar o 4º ano. Aí não deu pra te transferir de novo, fica mais esse ano aí. Por quê? Porque o cara que é de intendência, que tem a mesma antiguidade que a sua, que fez parte do seu curso, ele foi pro Rio de Janeiro, ele não quer sair, pô. Ele não vai pedir pra sair do Rio de Janeiro, beleza? Agora, vamos lá. Se você escolhe infantaria, lembrando, tá? Se você é o cara papirão, que quando você olha que você vai escolher em tendência, cara, se eu escolher em tendência, eu vou ficar nas cabeças, vou ficar lá entre o top 5, aí é só eu manter. Se eu já fui estudioso pra caramba ao ponto de ficar no top 5 no básico, dificilmente vão me passar muito na especialização, porque eu não vou cagar. Eu vou continuar estudando pra cacete, aí beleza, vai com Deus. Não, no Matibel eram 100 caras, eu fiquei nos 10% ali, nos 10 primeiros colocados. Irmão, vai na fé, seja feliz, que você vai pegar o Rio de Janeiro. Mas se você não é esses caras, velho, se você não é esse pessoal diferenciado no papiro, esquece, irmão. Não vai pra lá, senão você só vai matar seu 1 ano de especialização e você vai pro cu do mundo, tô te falando. Vai pra Bagé, Aí beleza. Aí se você escolhe infantaria, na minha turma tinham 197 infantes. Cara, eu lembro que, tipo assim, os caras que estavam eu não fui muito bem classificado, fiquei em 77. Fiquei bem classificado, na verdade, fiquei bem melhor que 50% da turma. Mas, assim, 50% seriam 98 caras. Eu fiquei em 77, estou bem pra caramba, na real. Mas, tipo assim, 120, se eu não me engano, conseguiu ir pro Rio de Janeiro. 120, velho. Aí, ou seja, lá tem muito mais vaga, tem muito batalhão de infantaria, tem muito. Ah, mas Gabriel, intendência serve em qualquer lugar. Beleza, irmão.
Acabei de te falar a realidade de Intendência, a realidade de Matibel. Tem muito carioca. Tem muito carioca, irmão. Tem muito carioca. Gabriel, mas na infantaria tem muito carioca também? Tem. Só que tem tanto batalhão e tem tanta vaga que eu vou te falar uma parada. Talvez tu nem vá no início. Gabriel, eu sou muito mal classificado. Eu vou ficar lá no 180, irmão. Aí tu já é burrão, tu já vai ser escolhido. Mas se você for pra infantaria, é um exemplo, tá? Se você for pra infantaria, quando você sai para um quartel, por exemplo, não, então beleza, então vou matar meu tempo na selva. Vou matar 2 aninhos, porque se eu for com uma guarnição especial é só 2 anos. Vou pegar o máximo de transferência, vou com mulher, com carro, vou meter 50 mil no bolso. Vou lá para Barcelos, vou lá para São Gabriel da Cachoeira, vou ficar 2 anos. Terminou os 2 anos, antes de terminar os 2 anos eu tô pedindo transferência, eu tô sendo transferido porque guarnição especial tem prioridade. E existe uma regra na infantaria, velho. Geralmente, se você pedir o Rio de Janeiro, você vai, porque tem tanta vaga e lá fica puxando gente. O Rio de Janeiro puxa gente, porque o carioca, depois que ele... Quando ele vê que tem vida fora do Rio, velho, quando ele vê que tem vida fora do Rio, a não ser que ele tá em São Paulo. São Paulo é, pô, é caro, é longe, é a mesma coisa, pô. Só que a diferença é estar longe da família. Aí o cara que foi pra São Paulo vai sofrer do mesmo jeito. Mas se você vive pra São Paulo, capital, tá? Tem cidades de São Paulo que são maravilhosas, que são os interiores. Mas se for pra capital, é caos igual o Rio, é perigoso igual o Rio, é mais caro que o Rio, então o cara acaba dizendo, não, eu fui pra São Paulo e odiei, voltei pro Rio. Cara, pô, tu foi pra São Paulo, pô, tu foi pra Campinas, tu foi pra... Não é maneiro, entendeu? Agora vamos lá, você foi pra Barcelos, ficou 2 anos, pediu pra voltar, vai voltar, irmão. Pode botar fé, vai voltar pro Rio. Vai parar no primeiro BPE? Vai se ferrar pra cacete, escala apertada, um monte de escala ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu fiz o corpo de tropa lá, o comandante da guarda também cuidava das munições e tinha que receber comandante, cara, caos, velho, caos, era caos total. Mas o cara tava no Rio, pô. E eu falava com o pessoal de lá, o cara morava 3 horas, a 2 horas do batalhão, era loucura, velho. Escala 3x1, 4x1, pau pegando. Os caras estavam no Rio, pô. O cara tava em casa, pô. Quem tá em casa, tá bem, né? No princípio tem essa regra aí, quem tá em casa tá bem. Mas o carioca, quando ele vê que ele pode ter uma vida fora do Rio de Janeiro e ainda visitar o Rio de Janeiro, visitar os familiares, ou às vezes até tirar os familiares do Rio de Janeiro para levar para outra cidade, ele não quer mais voltar, pô. Porque ele vê, caraca, a minha filha pode crescer sem medo. A minha filha pode, pô, aqui tem, pô, aqui o SUS funciona, aqui a mobilidade urbana, eu fico puto, mas é bem melhor aqui no Rio. Eu não fico com medo de sem querer entrar na favela, além que o carioca não tem esse problema, o carioca já sabe viver aí, isso é mais um problema meu que não sou carioca. Mas, velho, se você for pra infantaria, é muito mais provável de você voltar pro Rio. Pode botar fé. E você, ó, foi pra Barcelos, pegou transferência, meteu 50 conto no bolso. Quando menos de 2 anos, batendo ali seus 2 anos, você pediu transferência pro Rio de Janeiro. Adivinha quanto você vai voltar no bolso de novo? 50 conto a mais, pô. Se você for para Barcelos, se você for para São Gabriel da Cachoeira, para alguma fronteira, para algum batalhão Tabatinga, por exemplo, algum batalhão de guarnição especial na selva, quando você só precisa ficar 2 anos e você vai bater transferência tanto na ida quanto na volta. E é quase certeza de voltar pro Rio, cara. Na infantaria sempre tem vaga no Rio. Pediu o Rio, você tem. A gente até brinca, cara, não bota o Rio de Janeiro nem na 15ª opção. Por mais que tem cidades aqui que pareçam ser melhores que o Rio, geralmente pro carioca, né, ele gosta do Rio. Mesmo ele não querendo voltar pro Rio, mas o cara que diz assim, cara, mas se eu botar em 15º, eles vão me puxar pro Rio, velho. A possibilidade de me puxar pro Rio é muito grande. Aí depois, beleza, mas eu não quero infantaria. Eu não quero infantaria. Qual seria o outro caminho? Aí eu já penso em umas comunicações. Quanto maior a quantidade de efetivo, há uma maior facilidade de você voltar. Porém, as comunicações têm um grande problema. Quando você é de com e você vai para um batalhão de infantaria, por exemplo, tem poucos comunicantes. Confere? E não só de infantaria, tá? Qualquer batalhão que não seja batalhão de com. Se tem poucos comunicantes, aquele claro, ele é muito específico daquele cara. Então, para ele ser transferido de lá, a D100, que é quem transfere, precisa pensar em um outro comunicante que esteja na lista ali de transferência para trazer para aquele batalhão, porque não pode ficar aquele claro vazio, entendeu? Então, por exemplo, tem um comunicante lá que ele é o cara de comunicações da companhia inteira. Aquele cara, ele só vai poder sair dali quando chegar um outro cara. A D100 pensa assim, pode ser que aconteça diferente? Pode ser, pode acontecer.
mas a regra é essa. Só sai um quando chega outro, entendeu? Então, geralmente, acontece, no mesmo ano em que um comunicante é transferido, geralmente está chegando um outro comunicante. E eu vi cara pedindo 2 vezes para ir para o Rio de Janeiro e não foi, de comunicação. Porém, é mais fácil do que uma intendência, do que uma Tibel, tá bom? Até pelo lance da Slog, e o carioca tem muito esse pensamento, não, vou voltar pro Rio logo, vou fazer logo a Slog. Aí você imagina a quantidade de matibeliano e intendente, e Manu de Com, e o caramba, e o que tem lá na Slog, pedindo Rio de Janeiro, porque a grande maioria é carioca. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Desculpa se eu falei mal do gaúcho, desculpa se eu falei mal do carioca, é brincadeira, não levem a sério. Além do que, eu acho que quem é carioca e gaúcho já até desligou o vídeo quando eu comecei a falar mal, beleza? Mas isso aqui é para ajudar vocês. Já é, rapaziada? Um grande abraço. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo, sem hate, por favor, sem hate. E se inscreve no canal, beleza? Um grande abraço, até mais, fui!